Olá, meu nome é Tamires Ferreira, eu sou advogada da área de Direito Administrativo da Inocente Advogados. Começa agora Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados. No episódio de hoje, vamos falar sobre o recente julgamento do STF a respeito da legitimidade ativa das advocacias públicas para proporem ação de improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento encerrado no dia 31 de agosto, nas ADIs 742 e 743, decidiu que entes públicos que tenham sofrido prejuízos em razão de atos de improbidade também estão autorizados à procuração e celebrar acordos de não persecução civil em relação a esses atos. Bom, por maioria de votos, o plenário do STF declarou inválidos alguns dispositivos da Lei 14.230 de 2021, que fez alterações na Lei de Improbidade Administrativa, que conferiram ao Ministério Público legitimidade exclusiva para a propositura das ações de improbidade. A controvérsia no julgamento girou em torno da motivação do legislador por ter excluído a legitimidade das advocacias públicas, por ocorrências de abuso, de ações de improbidade, utilizadas inclusive como instrumentos para perseguição política. Inclusive, um estudo do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, apontou que em 1/3 das ações eram contra prefeitos e ex-prefeitos, e em mais de 60% dos casos tiveram a proibição ou a suspensão do mandato. A respeito disso, no julgamento, a ministra Carmen Lúcia, inclusive frisou que eventuais excessos ou abuso de autoridade no manejo dessas ações devem ser devidamente punidos, sem alterar o sistema normativo que a probidade e a moralidade são princípios obrigatórios. Assim, a maioria do colegiado acompanhou o relator, ministro Alexandre de Moraes, e entendeu que a Constituição Federal prevê a legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e os entes públicos lesados para ajuizar esse tipo de ação. Essa decisão, inclusive, ela vai de encontro com o sistema da ação de improbidade, porque a legitimidade ordinária para proteger o erário é da Fazenda Pública, que tem aí como missão constitucional defender o ente público. Então, o julgamento, com essa decisão, ficou restabelecida a legitimidade concorrente da advocacia pública e do Ministério Público para ajuizar ações por improbidade administrativa. Aguardem os próximos episódios. Obrigada. Você acompanhou Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.